A narrativa da Torre de Babel é o mito fundador, que tem como intenção explicar por que as pessoas falam línguas diferentes. Mas você conhece o mito da Torre de Babel e de outras histórias contadas por outras religiões que também têm relação com a Torre de Babel e como isso pode ter influenciado em One Piece, seja na vontade dos D, seja na questão dos deuses ou até mesmo no próprio tesouro? Fica aqui com a gente porque tem mais relação do que você imagina. Então já deixa o like, espalha pra galera, se inscreva aqui no podcast se você ainda não é inscrito, segue a gente nas redes sociais e vamos lá, vamos falar bastante desse mito da Torre de Babel e todas as incríveis relações que podem existir com One Piece. Bom, vamos começar falando sobre a história da Torre de Babel. Toda a história de construção da torre está relatada no Antigo Testamento, em Gênesis, na Bíblia. E de acordo com o livro, a construção começou com os povos que saíram da Arca de Noé após o grande dilúvio que destruiu o mundo. Os homens queriam marcar o seu nome de alguma forma, já que tudo foi destruído, e com isso começaram a construir uma torre para chegar aos deuses. Com isso, os homens construíram torres altas para alcançar os deuses. Porém, os deuses não gostaram dessa ideia por conta da suposta arrogância humana em querer chegar ao divino. É bom lembrar que nessa época todos os humanos falavam a mesma língua. Com a construção da Torre de Babel, a raiva dos deuses entrou em cena e após uma grande tempestade, a torre foi destruída e os povos foram espalhados ao redor do mundo falando línguas diferentes, também algo que os deuses fizeram. Inclusive, o mito da Torre de Babel é hoje em dia entendido como uma forma que os ancestrais tiveram de explicar as diferentes línguas no mundo. Bom, aqui nós já temos algumas claras referências ao One Piece. Primeiro, o homem queria chegar até Deus. 2. A gente sabe que o One Piece tem relações com a Bíblia, a própria árvore de Adão, a Arca de Noa, que está diretamente relacionado com Poseidon, e também o fato dos deuses terem destruído a torre com uma ventania. Claro que dá para encaixar muita coisa aqui, mas vamos continuar porque é só o começo. O mito da Torre de Babel provavelmente foi inspirado na torre do templo de Marduk, já que Babel significa em hebraico portão dos deuses, ou porta de Deus, depende da tradução. Mas afinal, o que era Babel? Babel era a capital do Império Babilônico e representava muita força militar e econômica, principalmente por um motivo. Eles recebiam imigrantes de todas as partes do mundo, e isso fazia com que Babel fosse uma capital muito forte politicamente, também em termos militares, em termos culturais, econômicos, era uma grande potência dos reinos antigos. Eu acho que aqui também a gente tem claramente mais uma referência que pode ter sido utilizada por Oda. É claro que a gente sabe que existem teorias com relação ao povo sumério, que também era uma grande civilização muito desenvolvida e que inclusive inventou a escrita. Mas e se eu disser para você que a Torre de Babel também pode ter relação com os sumérios? Muitos arqueólogos fazem a conexão da Torre de Babel com a queda do templo-torre de Etemananke, na Babilônia, que mais tarde seria reconstruído por Nabopolassar e Nabucodonosor II. Esta torre é uma construção piramidal escalonada que integraria a construção das grandes torres templo na Suméria, chamadas de zigurates. Aqui, por exemplo, a gente tem a imagem de um zigurate. Mas qual a relação disso com os sumérios? Para quem não sabe, os sumérios foram aqueles que inventaram a escrita cuneiforme e eles escreviam em pedras. Eu vou colocar a imagem de uma das pedras aqui e vocês vão entender toda a conexão. Eu preciso dizer alguma coisa ou tá na cara que mais uma relação aqui também faz sentido? Eu achei aqui mesmo no YouTube um vídeo que traz várias histórias parecidas com a Torre de Babel que podem inclusive ter inspirado a própria história. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois. Uma das imagens que os historiadores usam é essa daqui. Alguns historiadores refutam essa ideia de que os homens construíram a torre para desafiar os deuses. Ele fala que, baseado apenas no texto, é difícil de ver o povo da Babilônia aqui desafiando os deuses. Deus não diz que eles não podem construir uma torre para visitar os céus e nem necessariamente parece ser a intenção deles. Primariamente, o objetivo deles era construir apenas um símbolo para eles próprios, um símbolo de orgulho da estrutura e uma estrutura que demonstrasse a habilidade deles para construir algo tão grandioso. Porém, o que mais me chama a atenção aqui é justamente a imagem utilizada. E se a gente volta para outras imagens da Torre de Babel, a gente percebe que essa imagem lembra uma certa ilha que já apareceu, pelo menos já apareceu há muito tempo, né? E o que me deixa intrigado é que essa silhueta parece muito com a certa silhueta que aparece no episódio em que Roger chega em Laugh Tale. Eu não posso colocar o vídeo aqui por conta de direitos autorais, e é claro que essa talvez seja a parte mais falha
falha da teoria. Mas, se você reassistir o episódio nessa parte em que fala que Roger viu o tesouro com os próprios olhos, se você fizer um pouco de esforço, eu não acho que precisa forçar tanto, você consegue encaixar uma espécie de torre aí, não consegue não? Até pela proporção do próprio Roger e do seu bando vendo o tesouro. Ou você acha que não pode ser uma silhueta dessa? Deixa aqui nos comentários se você acha que eu tô viajando demais, mas eu não estou afirmando que isso necessariamente é One Piece. Estou falando que é uma possibilidade, mas existem ainda outras relações. O fato dos homens terem construído uma torre que incomodou os deuses e fez os deuses espalharem toda a humanidade e feito com que cada um falasse línguas diferentes, tem relação direta com os D serem os inimigos naturais dos deuses. O vídeo que está na descrição ainda traz um outro ponto interessante. Uma outra história envolvendo os Ziggurat, que são essas construções como a gente falou no começo do vídeo. E uma possível inspiração para a Torre de Babel é um Ziggurat em particular, conhecido como Etermenanke, Templo da Fundação do Céu e da Terra, que foi dedicado para Marduk, como a gente já falou aqui também, na cidade de Babilônia. A estrutura foi destruída pelo novo Império Assírio, porém Nabucodonosor tentou reconstruir. Supostamente o original nunca foi completo, faltava um telhado. Porém Nabucodonosor II também não conseguiu, e Alexandre o Grande queria destruí-la, já que ele queria construir do zero. Porém, quando ele morreu, isso também não aconteceu. Existiram muitas tentativas de vários líderes para reconstruir Etermenanke, mas parecia que a construção estava amaldiçoada e ninguém nunca conseguiu reconstruí-la novamente. E como eu falei, tudo que eu estou falando aqui está nos vídeos que eu vou deixar aqui na descrição. Uma outra relação interessante é que nos últimos anos a gente acabou tendo uma espécie de pista para mostrar que realmente talvez a Torre de Babel tenha existido. E a imagem é essa daqui. Esse deus aqui não te lembra alguém com esse formato na cabeça? Pô, eu acho que aqui fica muito claro, né, que pode ser sim mais uma referência. Aqui a gente pode entrar em outra interpretação de alguns historiadores, que é a parte cinza da história, nem o certo nem o errado. Para alguns historiadores, os deuses acreditavam que era apenas uma construção megalomaníaca e que isso afastaria todos eles do reino dos céus. Para os homens, eles faziam apenas o que eles queriam e não necessariamente a vontade dos deuses, e isso representaria uma arrogância e uma soberba dos homens por achar que podem chegar ao nível divino. Mais uma vez, uma questão não necessariamente de 100% certo ou 100% errado. Isso é a cara de One Piece. E ainda tem mais relação, como eu falei aqui, muitos deuses tentaram reconstruir Etermenanke, que é um Ziggurat que também tem relação direta com a Torre de Babel. Porém, o último que tentou reconstruí-la foi Antíoco I Sóter. Ele foi um rei Seleucida, porém quando ele chegou no local, ele pisou no pedregulho e se irritou de tal forma que mandou seus homens destruírem tudo para que ele reconstruísse do zero. Porém, seus homens estavam montados em elefantes. É claro que aqui a gente pode ter alguma relação com o crime de Zunisha. E se Zunisha destruiu algo por algum motivo que a gente ainda não sabe, ou até parte do próprio tesouro, e esse foi o seu crime, vagando até Joy Boy voltar e ele se redimir. E tá pensando que acabou? Ainda tem mais referência relacionada a esse conto da Torre de Babel. Como eu falei, é uma história que é contada de várias formas em diferentes lugares e diferentes religiões. No México, existe a Pirâmide de Cholula, e a história é que os gigantes que lá habitavam queriam construir uma torre para chegar ao sol. Porém, isso incomodou os deuses e fez com que os gigantes fossem espalhados pelo mundo. Mais uma vez, os deuses destroem todas as torres e espalham a galera pelo mundo. Como a gente pode ver aqui, existem inúmeras referências, mas como isso pode se aplicar ao One Piece? Vamos lá, vamos para algumas perguntas que vocês devem estar fazendo agora. Primeira, por que o tesouro viraria o mundo de cabeça para baixo? Eu inclusive acredito que essa história do tesouro virar o mundo de cabeça para baixo pode ser algo literal, que seria realmente virar de cabeça para baixo, colocar Laugh Tale no topo, Mary Joyce no fundo, enfim, para mim faz sentido. Partindo do pressuposto que a Torre de Babel ou uma espécie de construção pode estar em Laugh Tale, pelo menos fazendo parte do grande tesouro One Piece, que eu acredito que pode ser a grande torre para unir todos, um grande salão de festas dentro dessa torre, o saque de Binks nela. Pode ser tudo junto, eu não descarto essa hipótese. Porém, por que ela viraria o mundo de cabeça para baixo? Porque chegando em Laugh Tale, toda a história seria descoberta, inclusive que existe uma torre incompleta ou um local incompleto para fazer a grande festa que Luffy tanto quer. Esse tesouro
viraria o mundo de cabeça para baixo. Todos saberiam que a união dos povos não aconteceu por conta do governo mundial, e com isso todas as raças se uniriam. Novamente, vale lembrar que Mihawk tem a clássica frase em Marineford: ele é o que tem o maior poder nos mares, o poder de unir as pessoas. 2. Por que Roger Hill? Para mim essa é até mais simples. Ele chegou em Laugh Tale e viu que o projeto era um grande local para unir a todos, e aí eu chuto que era a terra natal de Joy Boy, ou pelo menos a casa de Joy Boy, algum lugar que ele gostaria de fazer dele, comemorar com todos, e Roger deu risada. Por isso é uma história engraçada, porque no final o que ele queria era fazer uma construção e unir todo mundo e comemorar, porém o governo mundial não quis fazer isso. Tem relação com a Torre de Babel, já que os deuses espalharam os humanos com uma grande ventania, que pode ter também relação com Uranus, mas aqui eu já vou longe demais. 3. Isso tem relação com Romance Down? E se Joy Boy prometeu à Princesa Sereia levá-la para a superfície e não conseguiu cumprir essa promessa, porque sabia da grande guerra que viria, ele sabia que seria complicado, seria necessário destruir a Ilha dos Tritões, e por isso ele pede desculpas. Foi uma promessa por amor. Ele prometeu à Princesa Sereia que levaria ela de volta para a superfície e perdeu a guerra. Com isso, o projeto One Piece para unificar todos os povos está lá parado e todos aguardam o dia que Joy Boy voltará. Então sim, eu acredito que a Torre de Babel vai ter relação direta, pelo menos no mínimo em conceito, seja com relação à história do Reino Antigo ou a própria torre. Vai que existe algum conceito de que a própria torre é o tesouro, a torre está incompleta, os deuses separaram as raças ao longo do mundo e agora esperam o retorno de Joy Boy para voltar. Casa com a teoria de um grande salão de festas para unir todo mundo, casa com a teoria do One Piece ser o saque de Binks e casa com a teoria da própria Torre de Babel ser uma torre incompleta, onde os humanos queriam alcançar os deuses, porém os deuses não gostaram de tamanha soberba. Para mim, tudo se encaixa. Eu quero saber o que é que você acha, principalmente todas essas relações que a gente falou aqui ao longo do vídeo. Uma outra interpretação do mito da Torre de Babel, inclusive, diz que os homens criaram a torre para impedir que as pessoas se espalhassem e queriam torná-la famosa como um ponto de encontro para todos, já que na época todos falavam a mesma língua. E eu quero saber o que é que você acha. Você acha que essas referências podem ser aplicadas ao próprio tesouro One Piece? Pode ser aplicadas ao Reino Antigo, aos deuses, aos D, que são os inimigos naturais dos deuses? O que é que vocês acham? Isso pode ser aplicado no Romance Down, já que Joy Boy só queria levar a Princesa Sereia para a superfície, levá-la para a torre, levá-la para a Torre de Babel em Laugh Tale para beber o Binks no saque. O que é que você acha disso tudo? Acha que é viagem demais ou que faz sentido? Deixa o like, eu quero ver você comentando, tá? Tamo junto, um abraço.